Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante José Maria Pontes e Silva com o tema Ectoplasma e Ectoplasmia. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, hoje nós vamos discorrer um pouco sobre ectoplasma e ectoplasmia. Portanto, um tema muito interessante que tem sido objeto de estudos depois da morte de Allan Kardec, aproximadamente 15, 20 anos após a morte de Kardec, quando surgiram os grandes médiuns, é que surgiram também o interesse dos grandes experimentadores europeus, que estudaram muito sobre o ectoplasma e ectoplasmia. O ectoplasma é um termo que foi introduzido na literatura espírita depois da morte de Allan Kardec. Quem criou o termo ectoplasma foi Charles Richer, que era o diretor da Faculdade de Medicina, um fisiologista lá da França, que introduziu por observar muitas semelhanças do ectoplasma que flui das células orgânicas do médium com o conhecido ectoplasma, termo que já definia o ectoplasma no âmbito da medicina. Nós sabemos que a ectoplasmia é exatamente a elaboração de materializações, seja de materializações feitas pelo poder psicocinético, que gera campos magnéticos, ou através da materialização de entidades espirituais. Mas é necessário dizer de que nós estamos dando essa palestra sobre ectoplasma e ectoplasmia, passando apenas algumas informações, porque é um assunto muito interessante, muito longo, de forma que o nosso desejo é que se entenda no ambiente espiritista da atualidade, tanto de alguns espíritas que já são militantes há algum tempo, e também outros que estão iniciando agora. Então, é muito comum se observar no ambiente espiritista comentários sobre ectoplasma, ectoplasmia, materialização, que é o termo que se vulgarizou para caracterizar a materialização de entidades espirituais e de objetos. No entanto, nós temos que admitir que o termo ectoplasma só foi introduzido depois da morte de Kardec, e o conhecimento mais profundo também só foi adquirido através de experiências feitas após a morte de Kardec. Então, Kardec chamava fluidos perispiríticos, isto é, lá no capítulo 14 do livro A Gênese, ele explica muito bem de que o fluido perispirítico que ele comenta é um fluido produzido pelo perispírito, sem ele determinar qual o órgão do perispírito, e que esses fluidos produzidos pelo perispírito, ele fala de forma generalizada, onde se inclui o fluido ectoplasma, ele chamava fluidos de materialização, e os fluidos comuns que existem no nosso meio espiritual. Então, o ectoplasma foi introduzido, entre outros termos, como nós vamos ver daqui a pouco, e foi o que mais se acentuou e se fixou no ambiente espiritista. Agora, nós sabemos que existem dois tipos de espíritos que surgem materializados. O primeiro é esse a que nós vamos tratar agora, que é instituído pelos espíritos e pelos espíritas, ou seja, no centro espírita, com a participação de um médium conhecido como médium de efeitos físicos, com a presença de uma plateia preparada para isso, e com um espírito superior dirigindo
portanto, todos os fenômenos, dirigindo a sessão de materialização, e onde o médium fica isolado, e numa câmara separado, sem os olhares da plateia ou de quem quer que seja, por uma série de motivos. Sabemos que a sessão de materialização implica uma série digamos, de perigos para o próprio médium, onde há o risco, inclusive, do desencarne. Se a realização da sessão de ectoplasmia não for bem feita, não for bem preparada. Daí o cuidado dos espíritos hoje, quando nos dizem que a casa espírita não está preparada para lidar com as sessões de materialização de entidades espirituais. Exatamente porque hoje, no Espiritismo, como sabemos que já evoluímos bastante, desde os tempos de Allan Kardec até os dias atuais, mesmo com esta evolução ocorrida, nós continuamos muito, digamos, muito ignorantes, vamos dizer assim, mediante os espíritos e diante de determinadas funções como essa de materializar entidades espirituais na casa espírita, utilizando o ectoplasma de médiuns que reencarnam preparados para isto. Sabemos que na Europa houveram as melhores materializações de entidades ocorridas pelo homem, praticada pelos experimentadores europeus. E existe, inclusive, uma citação do nosso caríssimo André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que ele diz que não estamos preparados para lidar com a ectoplasmia, ou seja, com o setor de materializações de objetos e de entidades espirituais. Mas no futuro nós teremos grandes médiuns de efeitos físicos, teremos grandes experimentadores, teremos grandes materializações e vai se tornar, inclusive, um hábito, inicialmente dentro da casa espírita, e nós teremos, nesta época, quando o homem estiver mais amadurecido como espírita, como cristão, como estudioso da doutrina espírita, através dos ensinamentos dos espíritos, o homem vai estar num outro patamar, portanto, de compreensão. Ele não será o homem curioso, aquele que deseja oferir benefícios com os espíritos materializados. Não será mais aquele homem que participa por exemplo, de uma sessão de materialização com o desejo de ver esse ou aquele parente que já desencarnou, ou um grande amigo que já partiu há muito tempo. Então é necessário que se entenda isso, porque vemos muitas criaturas fazerem comentários e dizerem que hoje na casa espírita não há necessidade de sessões de materialização. E explicam ainda por quê. É porque nós já evoluímos bastante com o espiritismo e já não há mais necessidade de se provar de que os espíritos eles sobrevivem após a morte. Quer dizer, isso foi comprovado para os experimentadores europeus que iniciaram lá o espiritismo experimental. Mas aqui no Brasil, o brasileiro nunca teve dúvida com relação à mediunidade, nem com relação à sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Portanto, ele se refere a essa ignorância que nos conduz a entender de que devemos oferir esse ou aquele benefício. Na verdade, é um trabalho de grande importância, de grande risco, e que envolve grandes responsabilidades, inclusive com uma entidade bem elevada que virá sempre para dirigir os trabalhos. Quer dizer, essa é a ectoplasmia que o homem conhece. Agora, existem dois tipos de ectoplasmia. Existe aquela ectoplasmia que resulta no surgimento de uma entidade materializada, em que não sabemos como ela se materializou. Allan Kardec comenta essa questão é que ele chamou de agêneres, portanto, aqueles que não tiveram gênese e que surgem repentinamente, e sabemos que
o continente europeu, lá no continente europeu surgiram muitas oportunidades e muitos pesquisadores, e eles também pesquisaram este fenômeno da materialização, onde o espírito materializado é conhecido como um agênere, um elemento que não teve gênese, ou seja, ele se materializou de uma forma desconhecida, de uma forma que o homem não consegue materializar uma entidade. Nós temos o exemplo maior da ressurreição do Cristo, que naquela segunda-feira, quando Maria Madalena foi até o sepulcro, segundo o Evangelho de João, lá estava o Cristo materializado. Portanto, para o povo da época, ele havia ressurgido dos mortos, porquanto a ressurreição em si, segundo nos informam os Espíritos, ela simplesmente não existe. E a ciência comprova, já provou, através de suas experiências, de que é impossível ocorrer o surgimento de uma entidade materializada, porque aí, no caso, nós teríamos que admitir a existência do milagre. E o milagre não existe, segundo os Espíritos. Então, o poder de Deus se estende exatamente pelos acontecimentos normais, pelos fenômenos, digamos, entre aspas, de ordem científica. Não existe absolutamente o milagre. E, portanto, esse agênere se materializa de uma forma que nós, os espíritas, desconhecemos. Não é apenas a aparição do Cristo, mas de tantas outras entidades que foram objeto de pesquisas na Europa. Já está comprovado a existência do agênere. Então, Kardec não tinha dúvida quanto a isso. Nós não sabemos como acontece essa materialização. A materialização é que o homem hoje, que o espírita lida dentro da casa espírita, com a proteção e o auxílio dos espíritos espirituais na execução do fenômeno, é a chamada materialização de entidades espirituais pela ectoplasmia, que parte do médium de efeitos físicos e da plateia que ali está presente para auxiliá-lo. Então, esse foi o estudo empreendido na Europa pelos pesquisadores, com essas informações que são oriundas do resultado, principalmente do resultado de grandes observadores, que ao realizarem essas sessões, foram fazendo as suas anotações. Mas, quando veio o Francisco Cândido Xavier até nós, ele nos trouxe muito mais informações complementares, e, portanto, não do observador do mundo, mas sim do observador do mundo espiritual. Então, junta-se essas informações do André Luiz, que é o observador do mundo espiritual, o repórter espiritual, que foi escolhido simplesmente para observar, escrever e transmitir através de Francisco Cândido Xavier todas as novidades, todas as notícias doutrinárias, todas as revelações espiritistas que nós conhecemos na atualidade, que mais se aproxima daquilo que, naturalmente, se tivéssemos que desejar, seria, portanto, da forma como ele fez para todos nós. Então, é muito interessante. Nós vamos ver isso de acordo com aquilo que nós esquematizamos, ectoplasma e ectoplasmia, como está exposto aí no slide. O conceito, a procedência, o que é o ectoplasma, que nós vamos ver, os principais pesquisadores, médiuns estrangeiros, médiuns brasileiros, informes de André Luiz, proposições e consenso da espiritualidade. A palavra vem de ectos, exterior, e plasma, que é formar, quer dizer, do grego e do latim. Então, ectoplasma. Charles Richer foi o primeiro metapsiquista a utilizar o termo ao observar movimentação de objetos nos fenômenos de efeitos físicos provocados por Eusápia Paladino. Os objetos eram erguidos por alavancas ou protuberâncias ectoplásmicas. Protuberâncias ou alavancas
são umas alavancas que são colocadas por baixo, por exemplo, de uma mesa, para que ela se erga, aonde a materialização ocorre e torna-se invisível. E, portanto, para o observador do mundo físico, ali está uma mesa se erguendo sobre uma força que vence a força da gravidade. E esta força é exatamente as protuberâncias materializadas e invisíveis que são colocadas por baixo da mesa, da cadeira, de um objeto qualquer, e os espíritos, pelo poder de psicocinésia, pelo poder da mente, eles erguem essas alavancas e, aparentemente, para nós está ocorrendo um fenômeno que poderia ser classificado como um milagre no ambiente de uma religião que, porventura, acredite ou adote o termo milagre. Portanto, vamos ver daqui a pouco também como ocorre isso. Formações difusas que eu chamo de ectoplasma. Elas parecem sair do corpo de Eusápia Paladino, uma das maiores médiuns que havia na Europa na época. Assim se expressou Richer em seu tratado de metapsíquica, que foi lançado aqui no Brasil pela Alcan em 1923. O fluido perispirítico foi chamado por Allan Kardec. Então ele generalizou o fluido espiritual e o fluido perispirítico. São fluidos produzidos pelo perispírito que recebem o impulso do pensamento. E o que era o pensamento? Ele declara no capítulo 14 da Gênesis, do livro A Gênesis, de que o nosso pensamento produzia uma força. Quer dizer, ele produzia esta força, mas ele simplesmente se referia a essa força que era produzida, sem definir, na verdade, o que era o pensamento, porque nós só viemos saber o que era o pensamento, o que é o pensamento, efetivamente, que ainda é dúvida no ambiente da ciência, depois que Francisco Cândido Xavier começou a psicografar as obras de André Luiz. Substância da vitalidade, era Robert Krüger que chamava. Teleplasma, Schwenk-Notzing, éter vitalizado, psicoplasma. Quer dizer, o que pegou, na verdade, o termo que pegou mesmo, como se diz popularmente, foi o psicoplasma, que foi introduzido por Charles Richer, que era esse médico fisiologista, diretor da Faculdade de Medicina de Paris na época. Bem mais jovem do que Allan Kardec. Quando Kardec estava começando a pesquisar o Espiritismo, ele nasceu e, portanto, faleceu em 1935. Foi um grande legado que ele nos deixou, porque, ao continuarem o estudo, digamos, da parapsicologia, termo criado na Society for Psychoanalysis, lá de Londres, em 1876, Joseph Banks Heine, lá na Universidade de Duke, nos Estados Unidos da América, em contrapartida com um grupo de Nova York, estudavam e competiam com as suas opiniões e acabaram soterrando, portanto, o livro lançado por Charles Richer, que era o livro em que ele faz revelações extraordinárias dos fenômenos espiritistas, utilizando métodos científicos experimentais diferentes daquele método que foi estudado por Allan Kardec. Então, devido às desconfianças dos resultados, que talvez não trouxessem, digamos, informações confiáveis, eles simplesmente soterraram a obra de Charles Richer. Mas sabe Deus por que as coisas assim acontecem. Porém, ele desempenhou um papel muito importante como um grande estudioso dos fenômenos espiritistas na Europa. Significado de ectoplasma em biologia. É uma espécie de plasma adensado que se acumula na região periférica do citoplasma da célula orgânica. Essa observação foi feita por Charles Richer, como um grande médico. Inclusive, ele ganhou um prêmio Nobel da Paz,
Prêmio Nobel da Paz, não sei se é assim que chama ou é só Prêmio Nobel, né? Ele ganhou um Prêmio Nobel devido a muitas teorias que ele emitiu, devido a muitas descobertas que ele realizou na época. Portanto, nós temos aqui conhecimento sobre o aspecto e a propriedade do ectoplasma. Charles Richer, de 1850, desencarnou em 1935. William Crookes, que foi o grande cientista inglês, desencarnado em 1919, foi um grande estudioso também da doutrina dos espíritos, um daqueles que assinou os documentos onde eles atestam a veracidade do fato mediúnico e da sobrevivência após a morte, que era o grande objetivo dos grandes pesquisadores experimentais que surgiram lá na Europa. Quer dizer, eles realizaram experimentos com a doutrina dos espíritos, com a comunicabilidade através de bons médiuns, e constataram de que esses dois fatores, que eram objeto das perseguições constantes de todos os europeus, então eles constataram que era a realidade. O barão Albert von Schwenk-Notzing, de 1862 a 1929, que também desencarnou, era um grande estudioso. Crawford, que era um médium americano e muito estudioso, desencarnou em 1920. Alexander Aksakov, considerado o homem mais inteligente do seu século, era consultor de czares na Rússia, era um russo que em determinada época, nos tempos dos estudos da doutrina espírita, foi designado para a Alemanha, que era o foco de toda a cultura filosófica do Ocidente, onde lá o espiritismo chegou tardiamente. E, portanto, Alexander Aksakov, lá, ele se relacionou com espiritistas, os mais variados, desenvolveu atividades de grande importância, deu suas opiniões, onde existem livros já traduzidos aqui no Brasil, portanto, um grande estudioso que também participou de todos esses documentos, participou juntamente com esses grandes médiuns que surgiram, a fim de buscarem as certezas de que foi objeto dos documentos que foram realizados e assinados por um grupo extensivo de pesquisadores na Europa. Gabriel Delagne, que também era bem mais jovem que Allan Kardec, faleceu em 1926. A família de Gabriel Delagne era amiga da família de Kardec. Kardec brincava com Gabriel de Delagne no colo quando ele era bebê, quando era criança. Julieta Alexander Binson, é uma grande médium que desencarnou em 1918, uma grande estudiosa também. Nós temos aqui a foto de Alexander Aksakov, que desencarnou em 1903. E temos aqui William Crookes, o grande cientista que nasceu em Londres. E temos aqui a foto de Charles Richer, o grande estudioso, médico fisiologista, que colaborou intensamente com a obra do Espiritismo. E aqui Gabriel Delagne, que faleceu em 1926. E aqui nós temos uma grande estudiosa, uma grande médium, Juliette Abinson, 1918. E aqui, Schwenk-Notzing. Entre todos os grandes médios e estudiosos, esses se sobressaíam muito. E desencarnou em 1929. Bom, eu coloquei a data aí do desencarne para informar de que em 1935, todos os grandes intelectuais que pesquisaram, que fizeram experimentações na Europa dos fenômenos espiritistas, todos já haviam desencarnado, e por isso houve o declínio imediato da doutrina dos espíritos, enquanto havia uma ascensão do espiritismo aqui no Brasil. Então, nós temos aqui, entre os médiuns da época, nós temos Daniel Douglas Home, que foi o primeiro que surgiu, grande médium de efeitos físicos, que participava de muitas reuniões, era o mais velho de todos, foi o único que Kardec conheceu, eram amigos,
de certa forma, porque participavam das reuniões, e ele então se declarava um missionário e, portanto, não teria o direito de fazer cobranças para trabalhar como médium nas pesquisas dos cientistas europeus. Como era o mais velho, desencarnou primeiro. Madame de Esperança. Madame de Esperança é essa aqui, uma grande médium que desencarnou também antes do final do século. E temos aqui a médium Eusápia Palladino, portanto italiana. Essa médium foi uma das maiores médiuns do mundo. Dizem que ela provocava com muita facilidade cerca de 60 diferentes tipos de fenômenos mediúnicos. Era um fenômeno como médium, uma mulher analfabeta que não estudou porque não conseguia se concentrar para os estudos devido à frequência extraordinária dos fenômenos mediúnicos que lhe acometiam, portanto, a todos os instantes, e naturalmente na sua época não havia como tratar dos médiuns de forma adequada como existe hoje, e talvez isso tenha contribuído para que ela tenha sofrido muito e inclusive ter se afastado das possibilidades de estudar. Foi muito utilizada pelos maiores pesquisadores, mantido pelos governos, especialmente da França, da Itália e especialmente da Inglaterra, que na verdade se transformou no grande laboratório de espiritismo, conforme o desejo do governo inglês, que instituiu uma comissão de 38 participantes de intelectuais com o objetivo de desmascarar, portanto, os fenômenos espiritistas, onde isso ocorreu, naturalmente, o contrário do que desejavam, porque os pesquisadores comprovaram o contrário. E, portanto, foi a primeira sociedade, quando Kardec ainda estava entre nós, em 1878, começo de 1979, com esse objetivo, mas nunca conseguiram até os dias atuais. E foi na Inglaterra, mantido pelo governo inglês, e lá nesse grupo, que depois foi refeito, algum tempo depois, é que se criou o termo parapsicologia, por volta de 1876, onde os ingleses são tão conservadores que até hoje dizem que ainda não é permitido usar oficialmente o termo parapsicologia, porquanto o mundo inteiro já usa esse termo. Aqui nós temos a médium Florence Cook, que foi muito utilizada pelos grandes pesquisadores, e através dela que surgiram as materializações mais importantes, que nós vamos ver daqui a pouco, acho que tem algumas fotos aqui, de Kate King. E temos também aqui uma grande médium, que era a Eva Si, que participava de grandes reuniões com os grandes pesquisadores. E aqui era um cidadão de Londres, Colin Evans, em 1930, ele ainda estava vivo, mas até 1935 não existiam nem mais médiums, grandes médiums de efeitos físicos, nem existiam ainda os grandes pesquisadores, quer dizer, os grandes pesquisadores interessados na pesquisa do espiritismo experimental já haviam desencarnado. E como que num passe de mágica, na medida em que lá declinava o interesse pela continuidade das pesquisas espiritistas nos moldes que vinham ocorrendo já há muitos anos, simplesmente houve um desinteresse total, onde toda essa documentação e um volume maravilhoso de livros na Society for Psychology, que foi criada inicialmente em Boston, depois de algum tempo foi inicialmente criada lá na Inglaterra, em Londres, ainda hoje existe. Porém, eles criaram em Boston, que era a cidade mais próxima,
E muitos estudiosos que ali estavam em Londres se deslocavam para dirigir os trabalhos do grupo de Boston que havia sido criado. Mas depois de uns 2 anos ou 3, eles se desentenderam devido às crenças, às ideologias que foram, digamos, houve um conflito dessas crenças e ideologias e eles exterminaram esta sociedade que foi, pouco tempo depois, criada em Nova York, local onde existe essa sociedade atual, a Society for Psychoanalysis de New York, de Nova York, e, portanto, lá onde eles admitem a presença de médiuns em suas reuniões, porquanto não é permitido, ou não era na época permitido, a presença de médiuns na mesma sociedade lá em Londres. Quer dizer, os ingleses nós sabemos que são ultraconservadores, e se o objetivo deles era exatamente procurar, de certa maneira, desmascarar o espiritismo, e também em 1875, quando foi fundada por Madame Blavatsky, né, aquela seita do hinduísmo que invadiu toda a Europa, simplesmente essa sociedade participou desses ataques diretos, porque o povo havia aderido às ideias de Madame Blavatsky, quando então, criando a teosofia, divulgou ostensivamente na cidade de Londres as suas ideias. E aí o que ocorre é que esta sociedade tem um acervo gigantesco de livros extraordinários que foram escritos por grandes observadores, grandes pesquisadores, como alguns desses que estão contidos seus nomes aqui que já foi mostrado anteriormente, e tantos outros que foram surgindo em toda a Europa, e, portanto, esse volume gigantesco de pesquisas, de informações valiosas e documentos assinados que comprovam a sobrevivência do espírito, o fato mediúnico, é um grande auxiliar para a doutrina dos espíritos no futuro, quando então estivermos no Brasil, exportando, vamos dizer assim, o pensamento espiritista que irá, portanto, se alastrar por todo o mundo, como hoje já há uma certa demonstração espontânea dos brasileiros que residem em outros países, que já conseguiram levar a doutrina espírita para muitos países, coisa que ocorrerá daqui para frente com muito mais frequência, com um número maior de países aderindo às ideias espiritistas, e o Brasil começando, portanto, a partir de agora, já a exprimir a sua grandiosa missão, que é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Quer dizer, estamos ainda muito distantes de percebermos de que os olhares do mundo para o Brasil já estarão admitindo essas ideias, admitindo esta realidade. Mas para nós que estudamos a doutrina dos Espíritos, já percebemos esta verdade a partir das informações que temos no livro, por exemplo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e tantos outros livros psicografados pelo nosso caríssimo Francisco Cândido Xavier, onde existem os 13 livros que foram psicografados por Francisco Cândido Xavier, e começa com o Nosso Lar, e os livros de revelações, que são 13, de tantos outros livros a mais que foram escritos por André Luiz. Esses 13 se caracterizam, portanto, como os livros essenciais das maiores revelações sobre o ser humano. Revelações que nunca foram, digamos, descritas de forma tão confiável como desta vez. Falamos assim desta vez porque houveram outros médiuns que fizeram referência. Emanuel Swedenborg, que criou uma seita da religião católica na Inglaterra, lá ele fazia descrições que não
combinam, que não coincidem exatamente com as realidades das revelações de Francisco Cândido Xavier através da sua psicografia. Temos também o Andrew Jackson Davis, que era contemporâneo de Kardec, porém um pouco mais velho do que ele, que lançou, aliás, um pouco mais jovem do que Kardec, mas lançou primeiro as suas obras nos Estados Unidos da América, antes de Kardec lançar a codificação. Sabemos que há um motivo para isso. Quando a doutrina dos espíritos estava pronta, quando a codificação foi toda lançada, que começou a se expandir no território brasileiro, os Estados Unidos da América há muitos anos já tinham seu pensamento espiritualista sedimentado. Então, isso devido às obras de Andrew Jackson Davis, que também era um grande médium, muito parecido com o Chico Xavier, porque era uma pessoa extremamente humilde, simples, que nasceu no interior, portador de uma grandiosa mediunidade, que publicou vários livros que contribuíram decisivamente para a sedimentação do pensamento espiritualista americano, já formado antes da obra de Allan Kardec, penetrar nos Estados Unidos da América. Então, nós podemos observar com esses acontecimentos de que existe toda uma inteligência extraordinária da espiritualidade superior a fim de fazer com que a expansão do espiritismo, que é dirigido da esfera do Cristo, possa ocorrer da forma mais interessante possível. Nós temos hoje, por exemplo, aqui no Brasil, eu que estou há muitos anos frequentando as instituições, há cerca de 50 anos dando palestras e aulas, nos mais diversos centros, tenho observado de que, às vezes, seitas do ambiente espiritista surgem, introduções de práticas não recomendadas pelo nosso caríssimo Allan Kardec, e muita gente fica preocupado, gera momentos de oposição. Na verdade, nós como espíritas temos que aprender que devemos trabalhar na seara de Jesus de forma absolutamente tranquila, porque o espiritismo é dirigido da esfera do próprio Cristo. Todos os acontecimentos estão sendo observados pelos mentores espirituais, pelos mensageiros de Jesus, todas as providências necessárias para que o espiritismo possa fluir como aquela flor que surge em um charco, aquela flor bonita que começa a crescer no meio daquelas ervas daninhas. E, portanto, trabalhar com tranquilidade, com simplicidade, nos esquecendo de nós mesmos, verificando de que se Deus nos deu liberdade de pensamento e, consequentemente, de nossas ações, não somos apenas nós que temos o direito de emitir nossas opiniões. Então, que os nossos irmãos também emitam as suas opiniões, mesmo que elas sejam contrárias às nossas, porque o momento preciso de eles se instruírem também chegará. Então, eu tenho observado nesses 50 anos de luta, muitas pessoas que agiram desta forma e depois de muitos e muitos anos de experiência, simplesmente chegam para um estudioso da doutrina, para um palestrante, para alguém que dirige essa ou aquela instituição, humildemente dizendo, eu não sabia que o espiritismo era desta forma. Quer dizer, todos nós agimos segundo uma lei que determina o arquivamento das nossas experiências. O André Luiz nos revela uma lei que se chama Lei do Campo Mental, e, portanto, se o cidadão é espírita, mas ele tem as mais diversas ideologias, que ele continue com as suas ideologias, e, portanto, confiemos em Deus, confiemos em Jesus, e, portanto, a liberdade de pensamento fará com que todos nós, indistintamente, no momento preciso, estaremos nos instruindo e pensando da mesma forma que o outro pensa. Porém, esta realidade só irá se manifestar no topo da nossa evolução, quando então os homens tiverem mais cultura, mais elevação moral, e, portanto, há uma tendência ao homem perder, inclusive, o interesse
pela sua própria personalidade, que é o que ocorre em regiões muito elevadas da espiritualidade, como nos afirma Emmanuel, através dos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier. Então, trabalhemos todos nós, como espíritas, tranquilos, exercendo as nossas funções, sem preconceito algum de qualquer natureza, contra os nossos irmãos que tenham ideias diferentes, porque eles também têm liberdade de pensamento, tanto quanto foi concedida a cada um de nós. Agora tem os médiuns de efeitos físicos brasileiros, Odila Diogo Andrada, dos tempos de Francisco Cândido Xavier, antes que ele tenha firmado a sua obra com mais afinco, até 1965 aproximadamente, quando então ele recebia grandes amigos em Uberaba. Nós temos aqui um cidadão chamado Antônio Feitosa, e temos aqui o próprio Francisco Cândido Xavier, que nesta ocasião, juntamente com esses grandes médiuns que o procuravam, ele formou grupos e atuou também como médium de efeitos físicos lá em Uberaba. E, portanto, no consultório de Valdo Vieira, ocorreram muitas materializações através desses médiuns que lhe visitavam, através dele mesmo posando como médium. E pacientemente lá, o nosso caríssimo Emmanuel, que é o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, pediu licença e se materializou em certa ocasião e pediu educadamente que fossem sustadas todas as reuniões de materialização, enfatizando que a obra de Francisco Cândido Xavier estava voltada para a produção de livros. E, portanto, encerraram as reuniões de materialização e Francisco Cândido Xavier especializou-se mais profundamente em sua missão de psicógrafo. Então, isso faz, creio eu, com que muitos palestrantes continuem afirmando de que nós passamos da época da necessidade da presença de espíritos materializados para nos ensinarem, porque nós evoluímos muito no espiritismo. Não, não é isso. Os espíritos nos garantem de que nós somos tão ignorantes ainda que não conseguimos, portanto, lidar com este importante desenvolvimento da mediunidade que será realizado no futuro e aonde no futuro que se aproxima nós teremos muitas realizações desse tipo, muitas entidades que irão se materializar, muitos espíritos que irão nos trazer grandes benefícios para a sociedade como um todo. E como nós somos curiosos, ainda mergulhados no obscurantismo, temos que admitir esta verdade, não estamos preparados, precisamos estudar mais, precisamos nos convencer de que estamos na vanguarda do espiritismo, que estamos no momento em que o espiritismo se inicia. E ali no Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos abri-lo e ao ler, perceber de que há uma promessa do Espírito de verdade, de que nesses 10 séculos consecutivos que teremos pela frente, para implementar a obra completa da doutrina dos Espíritos, as responsabilidades maiores serão entregues àqueles que permanecerem na luta. Então, o que é permanecer na luta? É permanecer frequentando a casa espírita regularmente, é permanecer dando a sua contribuição efetiva simplesmente por amor. Essa frase significa tudo. Quando alguém serve simplesmente por amor, ele tem que esquecer-se de si mesmo, trabalhar como voluntário, mesmo que seja nas atividades mais simples possível. As atividades mais simplórias nos revelam grandes oportunidades de elevação espiritual. E, portanto, nós somos observados por todas as entidades e temos os mais diversos tipos de categorias de trabalhadores da doutrina espírita, onde cada um em sua categoria, cada um na sua maneira de pensar, cada um na sua maneira de agir, cada um
com as suas concepções, cada um com as suas ideologias complementares, cada um com o seu sentimento de reforma ou de não reformar, ou de manter os preceitos que foram ensinados por Allan Kardec, sem admitir que existe uma vasta e imensa esteira de informações que virão no futuro que se aproxima, através da casa espírita, através dos médiuns, através do estudo da ciência, através do apoio que está sendo preparado pelas entidades superiores para apoiar a casa espírita. Então, o espírita ele deve se desvencilhar, evidentemente, das suas crendices do passado, das heranças trazidas de outras religiões, ser capaz de alijar essas crenças, a fim de, através da leitura, do estudo, ele então se encher de novas informações, se revigorar e, portanto, transformar a si mesmo, se modificar e verificar que o Cristo continua atento no seu trabalho, que a espiritualidade continua atenta, observando cada um dos seus trabalhadores. Pouco importa que o nosso nome apareça, isso não é o mais importante. Nós estamos sendo observados por milhões, por bilhões de entidades espirituais que nos acompanham. E, portanto, aqui a Terra se representa como um pequeno percentual do mundo dos espíritos e nos iludimos com supostas benesses que iremos receber pelo nosso esforço extraordinário, segundo o nosso próprio julgamento. Portanto, não é assim. Nós temos que ser grandes trabalhadores, com muita humildade, estudar o máximo possível, desempenhar a função da forma como entendermos que desejamos, porém, sempre observando o pensamento dos grandes reformadores, porque pequenos reformadores existirão sempre, e os Espíritos nos recomendam de que devemos seguir os grandes reformadores. Então, no Espiritismo, nós temos o grande reformador, que é Allan Kardec. Nós temos outros grandes reformadores, que são os espíritos que psicografam através de médiuns, como Francisco Cândido Xavier e tantos outros. E, portanto, devemos voltar os nossos olhos, não por aqueles pequenos reformadores. Isso está escrito nos livros do Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aí, então, nós iremos verificar de que as nossas palavras, as nossas atitudes de hoje, por mais simplórias que sejam, podem desenvolver acontecimentos extraordinários. Quer dizer, a palavra tem esse poder. A nossa personalidade deve, portanto, agir desta forma, se desejarmos ser verdadeiros cristãos. Nós paramos aqui em Francisco Cândido Xavier, né, que era um dos médiuns, e agora nós temos aqui Carlos Mirabelli, de Botucatu, que foi também um grande médium brasileiro de efeitos físicos. E dizem que o maior de todos eles, entre os grandes médiuns de efeitos físicos, está Francisco P. Lins Peixotinho, o conhecido médium de Macaé, do estado do Rio de Janeiro, que também era amigo de Francisco Cândido Xavier. O que é o ectoplasma? Todas as pessoas o produzem, médiuns de efeitos físicos especialmente. É registrável, varia da forma rarefeita ao estado sólido, organizado ou complexo. Pode apresentar-se gasoso, amorfo, floculoso, líquido, leitoso. É sensível à luz quando disperso, mas suporta a luz vermelha e do nível infravermelho. Médiuns em transe são igualmente sensíveis a essas radiações. Há médiuns que suportam luz branca atenuada. Em alguns casos se observou o espírito e médium simultaneamente. Porque há uma série de motivos, não há tempo para explicar, porque que o médium está numa câmara separado e ele está à ausência do olhar da plateia. Há motivos para isso. Uma reunião de materialização de entidades espirituais digamos, contribui para a formação de elementos de riscos, inclusive de morte para o próprio médium. É uma reunião muito séria, onde hoje nós já sabemos que é designado um espírito muito elevado para dirigir esta reunião.
e que existe a participação dos pensamentos da plateia que está assistindo. Porque o ectoplasma ele obedece ao impulso do pensamento, mas não é do pensamento do espírito elevado, do pensamento do fulano e do ciclano, mas sim qualquer pensamento, seja um espírito atrasado, seja um espírito mediano ou seja um espírito elevado. O ectoplasma é uma substância que no seu estado de natura, no momento em que sai do médium, sai pelos furos principais do seu corpo, como nariz, ouvidos, olhos, pelos poros, etc. E foi verificado de que às vezes ele sai pelo furo do organismo, e às vezes a uma certa distância de 1, 2 centímetros desse furo. Quer dizer, e como ele se transforma do interior das células para fora, como ele torna-se um elemento visível por todos, ou pode aparecer também invisível. Então, uma série de coisas que foram pesquisadas, onde nós temos um certo domínio sobre isso, porém, nós, os espíritas, não temos o domínio sobre o próprio ectoplasma em si, a sua constituição, como nós vamos ver daqui a pouco. A emissão ocorre através dos principais orifícios do corpo, ouvido, nariz, ouvidos, boca e até pelos poros. Flui do corpo do médium ou se muito próximo em estado nebuloso ou gasoso. É a substância de todas as aparições materializadas. Kardec chamava fluido de aparição. Cor branca, amarelada, acinzentada, negra ou malhada. O estado pode ser visível, pode ser gasoso, pode aparecer invisível, amorfo, tangível, floculoso, filamentoso e sólido. Consistência pode se tornar semilíquida, como massa coagulada e amorfa. Inicialmente acinzentada, se adensa formando branco, assume às vezes forma de véu com membranas, pode tornar-se compacta, causando impressão de tecido orgânico, como se fosse um tecido, um orgânico vivo. Surgem inumeráveis formas, tais como fios paralelos e gasosos, grossos, fios paralelos e grossos. Forma alavancas ou protuberâncias rígidas, pelas quais são erguidos os objetos, sensação tátil variável, viscosa, fria, reptiliana, úmida, mas a forma materializada é perfeita. Ele quer dizer que ele tem todas essas características, mas uma vez materializado o espírito, você pode colher o sangue e levar no laboratório, fazer um exame, um sangue humano. Você pode colher o tecido, é um tecido efetivo de um ser humano. Você pode colher o tecido da roupa e verificar que ele é feito do algodão ou dessa ou daquela substância. Quer dizer, há uma materialização efetiva. Quando Kardec diz que a única diferença que existe do agênere para o espírito, propriamente, é que no momento em que ele se desmaterializa, todos percebem que ele desaparece. E o único ser humano que desaparece é o agênere. Aí você descobre que ele é um agênere. Não há absolutamente nenhuma diferença do ser humano vivo. Em 16 de fevereiro de 1916, Leibnizinski colhe a amostra. Médium era chamado Stanislava. Análise microscópica de 2 amostras. Análise feita em Munique e em Varsóvia. Resultado: substância albuminoide unida a corpo gorduroso e com células análogas às do corpo, com imensa quantidade de leucócitos. Lembra o quilo do corpo humano, o líquido linfático. Quer dizer, encontraram substâncias do nosso organismo. E hoje nós sabemos, pela conclusão dos experimentadores, de que o ectoplasma é uma fusão entre as substâncias orgânicas que fluem de uma forma, entre aspas, misteriosa, como foi classificada na época, do organismo, sai para fora, e lá fora ela já surge associada a um elemento espiritual. Quer dizer, uma substância associada a determinadas substâncias já reveladas pelos espíritos, de que existe na nossa matéria densa
onde ela é preparada para um número X de vibrações, diferente das vibrações da matéria densa. Daí então ela se distingue e é invisível para o olho humano. E sabemos que ela pode estar associada tanto ao corpo físico quanto ao corpo espiritual, em circunstâncias e atendendo a determinados fatores que não nos foram revelados. No futuro, com certeza, a própria ciência estará ciente dessa substância material que eu chamo de intermediária, por falta de um nome dado, entre a matéria densa e a matéria do corpo espiritual. Bom, nós temos aqui, mais adiante, composição do ectoplasma. Em 25 de janeiro de 1913 foram colhidos 10 amostras do ectoplasma. Foram analisadas em microscópio com resultados insatisfatórios. E isso está num livro publicado pela Laika em 1956. James Black analisou quimicamente, chegou a uma fórmula que pouco informa sobre a natureza dessa substância. Crawford Laika, publicado pela Laika em 1963. Segundo pesquisa de Crawford, o ectoplasma é expulso do corpo do médium de forma misteriosa e intermitente. A dificuldade de extraí-lo aumenta com a quantidade extraída. Mecânica Psíquica é o livro que foi publicado pela Laika em 1963, que traz essas informações. É expulso do corpo do médium de forma misteriosa. Eu acho que todos nós já ouvimos falar naquele médium que surge de vez em quando, onde está materializado em seu organismo, em sua perna, em seu braço, em um dos órgãos, agulhas metálicas. Então, quando penetraram aquelas agulhas, nós não sabemos. E como elas irão sair, também não sabemos. Então, existe a mediunidade que faz com que esta criatura materialize dentro do seu organismo esses objetos. Então, é algo que naturalmente pertence ao mesmo nível, ou talvez seja o próprio fenômeno mediúnico que desmaterializa as substâncias no interior das células orgânicas do médium, transporta de forma desmaterializada para o exterior dos furos do médium e ali elas surgem materializadas. Quando se fala em materialização no ambiente espiritista, os espíritos nos dizem, através da psicografia do Chico, de que no futuro a nossa ciência vai aprender a desmaterializar e a materializar. Mas eles não dizem se é com o auxílio dos espíritos. Mas sabemos que na atualidade, com o auxílio dos espíritos, já foram desmaterializados e transportados plantas e objetos. E colocados sob gavetas trancadas, objetos materiais que foram desmaterializados fora e foram introduzidos nesses ambientes de gavetas, por exemplo. Então, é algo que não é o objeto da nossa palestra, mas para que saibam de que a desmaterialização a que se referem os espíritos não é igual àquela desmaterialização que já existe no nosso mundo, que ocorre através da fissão nuclear. Aquela é uma destruição do átomo de matéria densa. A materialização a que se referem os espíritos é algo que o homem desconhece. Ela tem as suas características e, portanto, ela não é totalmente, o objeto não é totalmente desmaterializado. Resta, além de algo relacionado com a própria matéria que compõe o elemento material, existem os campos morfogenéticos, como são chamados, que agregam, portanto, as substâncias que compõem a materialização do próprio objeto. Quer dizer, é algo para o estudo do futuro da doutrina dos espíritos. O ectoplasma associa-se a um componente não físico, a matéria psi, que é um termo da parapsicologia moderna. Obedece a comandos psicodinâmicos. Ele está associado à matéria psi, quer dizer, à matéria espiritual, e obedece a comandos psicodinâmicos.
psíquicos dinâmicos. Quer dizer, a mente tem um poder de psicocinésia. Psicocinesia, portanto, é a prática da utilização do poder psicocinético que tem em todas as mentes do ser humano. Reuniões de materialização, ectoplasma, médium mais assistência, recursos da natureza, elementos das plantas e das águas, estruturados para o reduzido número de vibrações. Isso aqui é no livro Missionário da Luz, Psicografia do Chico, da autoria de André Luiz, que como observador do mundo espiritual, nos trouxe informações complementares para dizer como se compõe o ectoplasma. Ectoplasma do médium mais dos assistentes, isso nós já sabíamos. Os pesquisadores já haviam descoberto isso. Agora ele se refere aos recursos da natureza, elementos das plantas e das águas, estruturados para reduzido número de vibrações. Exatamente aquela matéria a que eu me referi, que ela está estruturada com um número X de materializações que lhe permite tanto se agregar no corpo físico quanto no corpo espiritual. Então vejamos o que ele nos fala, rapidamente. Pode dividir-se em fluido ar, forças espirituais sutis superiores. Forças espirituais sutis superiores são as forças da corrente do pensamento da entidade elevada que vem para a reunião de materialização para dirigir o fenômeno, os fenômenos. Então, são as forças essenciais, os fluidos, ele chamou de fluido A. E por que fluido A, B e C? Ele colocou incógnitas para que mais adiante nós, como estudiosos, venhamos a colocar nomes, porque o estudo pertence a nós. Ele é apenas um colaborador que está nos trazendo notícias do mundo espiritual como observador de que está transmitindo o que ele está enxergando, o que ele está vendo, o que ele está aprendendo. E, portanto, são forças espirituais sutis superiores, corrente do pensamento da entidade que dirige o trabalho. Fluido B, recursos do médium e companheiros. Aqueles que assistem à sessão de materialização devem ser bem preparados para não virem alcoolizados, para não virem com esse ou aquele vício, para não virem com a ingestão de muito alimento e ter se preparado com preces, orações. Por quê? Porque eles preparam o seu pensamento, porque no momento em que estiverem presenciando a materialização, eles precisam estar concentrados para fornecer bons pensamentos para que não haja distorções nas materializações, porque sem querer, sem desejar, ele começa a pensar isso e aquilo, vai gerando imagens, desejos e uma série de fatores que ele passou durante o dia. Aquilo gera uma confusão muito grande e às vezes impede a realização da materialização dessa ou daquela entidade. Eis o motivo porque os espíritos raramente conseguem aqui no Brasil realizarem materialização. E por que conseguiram tão bem na Europa? O André Luiz diz o seguinte: existem apenas 2 motivos que fizeram com que os espíritos realizassem grandes materializações na Europa e em qualquer lugar do mundo. Quais são esses motivos? Primeiro, são os nossos irmãos que sabem que muito facilmente os espíritos realizam curas nas sessões de materialização. E muitos esperançosos de receberem curas de suas enfermidades comparecem, e muitos foram curados pelas forças de ectoplasmia que participam decisivamente também no processo de cura orgânica, que nunca foi revelado a cura espiritual como ela se processa para nós os espíritas, mas ela existe, e o ectoplasma faz parte dos elementos que compõem esse processo desconhecido da cura das enfermidades orgânicas, daqueles que estão enfermos, que ao saberem que há essa ou aquela reunião de materialização, eles estão presentes. Então se constitui um motivo para que os espíritos se materializassem. O outro qual seria? A pesquisa científica, que precisaria ser realizada da forma como fizeram os pesquisadores europeus, e deixassem documentos comprovando de que o espírito é real e de que a mediunidade é verdadeira. Portanto, assinaram os documentos que se encontram
na Europa, e que serão objeto de pesquisas, de estudos. É um tesouro gigantesco preparado pela nação que pretende, até os dias atuais, desmascarar a sobrevivência do espírito. Bom, o fluido B, recursos do médium e companheiros. Os recursos do médium é o ectoplasma que flui do médium. Ele flui e depois da sessão ele retorna para o médium. E às vezes o médium torna-se invisível, porque às vezes tem que materializar muita coisa, muitos espíritos, e a reunião, se for bem orientada, ela suga toda a energia e atinge aquele nível em que o elemento estaria desmaterializado, ele fica invisível. Isso é um dos motivos que faz com que ele esteja isolado. E aí então, depois da desmaterialização, todo o conteúdo que saiu do seu organismo retorna integralmente para o médium. São os recursos do médium e dos companheiros, recursos da mente, ou seja, do próprio pensamento. Quer dizer, o pensamento, a corrente do pensamento, une-se à corrente do pensamento do espírito elevado que veio dirigir o trabalho e forma, portanto, um dueto. E mais os fluidos tomados à natureza terrestre, que são os vegetais e os minerais. Então aqui ele diz, pode dividir-se em fluido A, forças espirituais sutis superiores, que é o pensamento do espírito elevado, fluido B, recursos do médium e companheiros, que alguns estudiosos chamam de ectozooplasma. Ectozooplasma, já alguns estudiosos estão colocando nomes nestas letras que representam, portanto, esses fluidos, que foi colocado como incógnita pelo André Luiz. O fluido C, energias tomadas da natureza terrestre. Então, como são energias dos minerais e dos vegetais, ele colocou dois nomes diferentes, ectomineraloplasma, é então o fluido retirado dos minérios, e o ectofitoplasma é o que é retirado das plantas. Então, juntando-se esses três fluidos, A, B e C, forma-se o ectoplasma que irá, portanto, materializar essa ou aquela entidade, ou uma cadeira, ou uma mesa, qualquer que seja o objeto. E pode ser testado que esses objetos são reais. E por que não permanecem no mundo? Até hoje existem madeixas nos Estados Unidos da América, onde com a permissão de entidades foi deixada para integrar os museus que lá se encontram. Passagem do ectoplasma no estado amorfo ao estado morfológico organizado, mudança de suas propriedades físicas e químicas. Psicoplasma, ectoplasmia, psicoplasmia, é a ectoplasmia, provocada por ação psicocinética. Por exemplo, eu quero materializar a minha mão. Então, eu chego aqui e penso na minha mão. Eu bato uma foto da minha mão, vou imaginar aquela foto. Não necessariamente com foto. Eu posso materializar a minha própria mão. Então, eu crio uma imagem mental da minha mão e nessa imagem mental surgem campos morfogenéticos, que são campos biomagnéticos ou campos eletromagnéticos, capazes de assimilar o ectoplasma. E aí eu materializo a minha mão. Quer dizer, há uma materialização de um pensamento que gerou uma imagem. Materialização, ectoplasmia, produzida pela ação dos campos biomagnéticos. Plasmagem sob a ação dos campos morfogenéticos. Isso é exatamente a materialização de uma entidade espiritual que comparece até nós, e ela tem um corpo espiritual que para nós ele não é visível, mas é um corpo sólido com a matéria mental, que é a matéria que existe no mundo dos espíritos. Para nós surgem os campos biomagnéticos e os espíritos facilmente materializam esses campos biomagnéticos, aí sai uma materialização perfeita, bem mais perfeita do que aquela materialização realizada pelo meu poder psicocinético, quando imaginei a minha mão. Ectoplasmia mista, ectoplasmia mais materialização. Surgem objetos, surgem rostos em materializações que não são bem preparadas.
e que normalmente, a título de ensaio, de alguma coisa assim, surgem essas materializações que nós vamos ver uma foto daqui a pouquinho, agora mesmo. Essa aqui, figura de diferentes graus de perfeição. Nessa primeira, nessa mais perfeita, o Espírito simplesmente cruzou as suas mãos e foi feita uma materialização excelente. Aqui é uma cópia em gesso, né? E aqui deste outro lado, nós temos as mãos que foram imaginadas por um participante, suas próprias mãos, onde se percebe as imperfeições em relação à materialização da própria mão da entidade. E nós temos aqui as figuras que surgem na massa ectoplásmica, quando a materialização não está sendo atendida da forma como foi planejada ou como desejada pelos espíritos superiores. Formação do teleplasma, que é aquele tecido orgânico que surge da boca do médium. Protuberâncias simulando alavancas, mãos, ocorrências de aporte, que é um estudo interessante. Aquelas protuberâncias invisíveis que levantam mesas, que levantam cadeiras, etc. Materialização consiste na materialização de organismos vivos ou peças anatômicas com aparência de seres vivos. Tá? Isso é o que se vulgarizou como materialização. São organismos vivos, anatômicos, com aparência de seres vivos. Ou também ocorre o desdobramento completo do médium. Quer dizer, o médium se desdobra e, devido à retirada das substâncias orgânicas, ele torna-se, às vezes, invisível. Quando ocorre o desdobramento completo do médium. Não, desculpa, não é isso. Aqui é quando o médium está fornecendo o ectoplasma, ele se desdobra, em muitos casos, durante o período em que está fornecendo o material orgânico. Desculpem. O ectoplasma flui pelos orifícios naturais do médium. Organismos vivos. Nós temos aqui materialização da irmã Josefa, aqui em cima. E nós temos aqui na primeira materialização ocorrida na Europa, depois temos a materialização do Emmanuel, quando ele surgiu materializado, pedindo lá em Uberaba para que as sessões de materializações fossem encerradas, porque a obra do Chico diz respeito à psicografia e não à materialização de espíritos. E aqui nós temos a Kate King, né, com o seu experimentador, uma perfeição, com a médium Florence Cook. E nós temos a materialização da Meimei, esse último aqui embaixo. Flui mais especialmente pela boca, nariz e ouvido do médium. Irmã Josefa, médium Otília Diogo de Andrade. Otília Diogo de Andrade era muito conhecida, uma médium. E a irmã Josefa se materializava com certa frequência. Alberto Veloso, no consultório de Valdo Vieira, em Uberaba. O médium era Peixotinho. Tá? Emmanuel, materializado em 1953 em Pedro Leopoldo, quando então pedia que as sessões fossem sustadas. Motivo que, naturalmente, faz com que muita gente ache de que não precisamos da materialização. Irmã Josefa, materializada em 1965, médium Antônio Alves Feitosa, Otília Diogo, com a presença de Chico Xavier. Irmã Josefa, materializada em 1965, médium Antônio Alves Feitosa e Otília Diogo, na presença de Francisco Cândido Xavier. Irmã Josefa, foto de Nedir Mendes, ao lado do repórter Jorge Jorge Audi, portanto, divulgada pela imprensa na época. Meimei, que foi materializada em Uberaba, em certa ocasião, que era uma grande amiga de Francisco Cândido Xavier, que desencarnou muito jovem e que de vez em quando aparecia para o Chico e desta vez se materializou. Materialização em 16 de novembro de 53, médium Peixotinho em Pedro Leopoldo, com a assinatura de vários elementos presentes, inclusive o próprio Francisco Cândido Xavier. Materialização ocorrida em 13 de 12 de 1954, médium Peixotinho em Pedro Leopoldo.
Kate King, por William Crookes, que era o seu pesquisador essencial. Muitos utilizavam a médium, que era Florence Cook, porém havia uma afinidade muito grande e um trabalho extensivo de William Crookes, que conseguiu provar a sobrevivência do espírito através de exames físicos e químicos realizados no sangue, nos tecidos das vestes, nos tecidos orgânicos dessa entidade espiritual, que era Kate King. Florence Cook era, portanto, a médium, e esta, então, era Kate King. Materialização estranha, quer dizer, na ectoplasmia podem ocorrer materialização estranhas de certos objetos, é muito comum. Obrigado a todos e até a próxima, mas antes eu quero só falar um pouco aqui sobre esse livro, mais uma vez. O livro Corpo Sutil nós lançamos há uns 2 anos e meio, e eu peço a vocês que aqueles que desejarem estudar a gênese do homem na Terra, a gênese do espírito e do homem e do corpo humano na Terra, comprem este livro, ou melhor, peçam à Rádio e TV Fraternal que ela manda gratuitamente para vocês, para os estudiosos. É um livro que não é tão simples de se estudar, ele tem as letras pequenas, porque tem um grande volume de informações, tem 360 páginas, porém com letras muito pequenas, a fim de caber aquilo que naturalmente teria que ser lançado em 3 livros. É um livro que vai auxiliar a todos no estudo da obra de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Podem confiar na interpretação desta obra, porque eu lancei este livro depois de mais de 50 anos de estudo, de palestras e de aulas. Eu poderia ter escrito livros, os mais diferentes, há muitos e muitos anos atrás. No entanto, eu desejei escrever esse livro com o auxílio dos espíritos bondosos que sempre me auxiliaram em meu trabalho, e com certeza será um livro que daqui a 50, daqui a 100 anos, o assunto aqui contido ainda estará sendo estudado. Não é tão simples, mas é mais fácil de entender do que fazer a pesquisa nos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, que é o livro Evolução em 2 Mundos, e nos domínios da mediunidade, e os outros tantos livros que foram psicografados pelo mesmo Espírito. Muito agradecido a todos e até a próxima. Muito obrigado. Podem pedir para a Rádio e TV Fraternal, telefonar e pedir. A rádio vai cobrar tão somente a postagem do correio, que no ano passado ficava em R$10 aproximadamente. Talvez tenha subido um pouco. Tá bom? Muito agradecido. Até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.